Eu recebo aqui o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Aldo Batista Neto, que também é especialista em gestão de crises e desastres. Bom dia, Neto. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge Tais. Me permita cumprimentar a todos os membros da equipe técnica da Itaberá FM, aos ouvintes que nos acompanham nessa quente manhã de quarta-feira. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversarmos sobre assuntos importantes e relevantes para a nossa comunidade. Como coronel do Corpo de Bombeiros, em toda a sua carreira militar no Corpo de Bombeiros, o senhor já passou situações nesse sentido, né? Semelhantes a esse calorão. É comum a gente ter um verão e principalmente os meses de janeiro e parte de março com uma temperatura bem mais acentuada, né? E os incêndios que acabam ocorrendo, né, coronel? Quais são as principais causas, hein? Pane Elétrica tem liderado esse ranking. Temos que ter mais atenção, por exemplo, com a instalação do ar-condicionado, principalmente aquelas instalações expostas ao sol, que daí já redobra a intensidade do calor naquela fiação, né? Jorge, é um combinado de fatores que precisam ser observados, que podem ser prevenidos com a contratação de profissionais que tenham condições de fazer algumas medições, de darem alguns pareceres, e eu estou falando especificamente da parte elétrica, que infelizmente, um dos grandes motivadores para quando nós falamos em incêndios, tanto residenciais como incêndios em áreas comerciais. Eu queria fazer um resgate até, Jorge, fora em 61, um incêndio envolvendo um circo, um incêndio criminoso envolvendo um circo, que nós temos aí mais de 500 vítimas fatais envolvidas, sendo considerado o maior incêndio do Brasil. Os outros dois na sequência, que são exatamente de 72, edifício Andraus, e 74, Joelma, são as grandes celeumas historicamente de incêndios em edificações no nosso país. Os dois foram motivados por curto-circuito, tanto o Andraus quanto o Joelma. Então nós estamos falando início da década de 70 e nós já temos então a predominância do curto-circuito, da sobretensão sobre instalações elétricas. E agora, na nossa cidade, Jorge, nós estamos falando aqui da região central, da Rua 15, que queimou aquele conjunto de lojas. Exato. E também o incêndio da sexta-feira no edifício residencial na região do Garcia. Os dois foram provocados exatamente por curto-circuito em fiação. E não temos dúvida alguma que foi fiação sob tensão devido ao uso de ar-condicionado. O do Garcia mesmo, existe, né, o testemunho que foi o próprio ar-condicionado. Se você observa um prédio um pouquinho mais antigo, ar-condicionado do tipo janela, ou seja, já é um equipamento de ar mais antigo, é um equipamento de ar que já tem um consumo de energia mais acentuado que os splits, os mais modernos, mas mesmo assim o da Rua 15, tudo indica que também foi um curto-circuito em fiação elétrica, quem sabe sobre um uso mais intenso de ar-condicionado, e a raiz disso tudo está na pergunta inicial que você fez, nesse período mais quente do ano. Então, no período mais quente do ano, além de que para os bombeiros são eventos, são situações que alertam para incêndios do tipo florestal. Se confirmar essa chuva no final do dia de hoje, no final do dia de amanhã, ela é muito bem-vinda, porque nós precisamos reidratar a vegetação de floresta da nossa região, porque o incêndio florestal já começa a bater a porta. Nós temos o curto-circuito, tanto na instalação residencial como na instalação comercial, porque é óbvio, todo mundo chega para trabalhar 8 horas da manhã, liga o ar-condicionado e vai desligar após as 19 horas. Então você tem uma sobrecarga. E isso tudo vai tensionar onde? Vai tensionar a parte de fiação elétrica, a parte de distribuição pública. Tanto é que nesse período também nós temos questões envolvendo transformadores, envolvendo aí super tensionados. Como tivemos, né? Exato. Então, a explosão e incêndio em um transformador. Uma coisa vai levando a outra, né? Por isso que quando você me perguntou, eu disse, um conjunto de fatores. Na época mais quente do ano, é sempre uma preocupação, tá? Devido às questões dos incêndios, que sem sombra de dúvida é exatamente por causa da fiação elétrica. Eu estava, no dia do incêndio na Rua 15, eu estava na minha residência,
E quando me escreveram dizendo, um determinado blog está publicando o incêndio na 15, quando eu olhei o horário, 3h30 da tarde, na hora já me remeteu a experiência, disse, isso é curto-circuito, era um dia muito quente, por causa de sobrecarga de uso de ar-condicionado, é óbvio. Né? E tudo indica que realmente seja esse o motivo. Um fator está relacionado e me permita resgatar esses 2 incêndios que nós tivemos, Jorge. São 2 incêndios na nossa cidade, muito próximos, em data um do outro, potencializados por esse período mais quente que nós estamos passando, só que são 2 incêndios com características muito diferenciadas. Né? Nós temos um em horário comercial, em área comercial e em edificação voltada ao comércio. E o outro nós temos por volta das 11h30 da noite, e em bairro, em área residencial, em edificação residencial com os moradores, pelo horário, o edifício todo ocupado. Então, são incêndios que trazem desafios bem distintos, com riscos distintos, né, que aí cobram estratégias bem diferenciadas, né, nessas questões. Mas tudo isso motivado por esse período mais quente do ano. No edifício residencial, algumas pessoas correram para o terraço, outras para o corredor, outras conseguiram sair. A gente sabe do problema que a fumaça de um incêndio pode trazer para a saúde das pessoas, né? Como é que deve ser o nosso comportamento, hein? Desde quem vê o início, né, de um incêndio que pode ganhar grandes proporções, até quem está preso nesse local que começa um incêndio nessa situação. O incêndio é interessante, Jorge, porque ele é fonte de estudos de muitas décadas pelo mundo todo. E o brasileiro, né, não se engane de que isso é um fenômeno mundial. Cada vez que muda uma legislação de incêndio, ela muda por causa de um novo evento. A gente vê nos Estados Unidos como sofre com isso, em outras regiões do mundo também, né? Sim, e para nós, deixa eu resgatar essa questão, Jorge. Nós tivemos uma das últimas grandes mudanças da legislação contra incêndio no Brasil, ela está ligada ao incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Então, nós sempre temos um evento mais severo, que traz uma novidade, ou ele incrementa uma situação que até então já existia, e ele traz mudança, ou uma nova lei, ou mudanças na legislação, e nós vamos estar falando em rotas de fuga, vamos estar falando em sistemas de detecção, ou no mundo inteiro, esses sistemas estão ligados com as questões de incêndio. E uma das coisas muito interessantes que foram estudadas, Jorge, e para quem nos ouve é interessante esse dado, que vai da percepção das pessoas na situação emergencial de incêndio. Existe um incêndio feito na Inglaterra, que ele traz um dado muito peculiar, né? Porque a legislação inglesa é distinta da legislação brasileira. Mas o inglês chegou ao seguinte ponto: 45, quando você está à noite, numa região de ocupação residencial, prédio, né? Ocupação multiresidencial, e toca um alarme de incêndio, 45% dos moradores não ouve. E aí tem uma questão de modelo mental muito, muito interessante. Eles são capazes de identificar nos ruídos comuns o que é aquele ruído novo que surgiu. Então, o próprio inconsciente não informa questão de perigo. Então, a pessoa não ouve. Tem muitos relatos que as pessoas dizem que não ouviram tocar alarme de emergência. 45% ouve e entra em pânico. Ouve e não sabe o que fazer, ou entra em pânico, ou não tem ideia de como se comportar. Então aí nós chegamos a 90% das pessoas que moram no edifício. E 10%, então, ouve e sabe exatamente como se comportar numa situação emergencial. E essa questão dos incêndios em áreas residenciais, em edifícios residenciais, ele é desafiador, Jorge, porque é uma coisa que nós podemos passar a vida inteira sem nos depararmos com uma situação como essa. Por conseguinte, eu não sei como me comportar. Então, tu me perguntas, né? Tu relata essa questão do incêndio no Garcia no final de semana. Um grupo de pessoas subiu para o terraço, um grupo de pessoas desceu, algumas pessoas foram retiradas dos andares porque não sabiam o que fazer ou não tiveram questões de mobilidade. Se eu não me engano, dos andares, estão falando inclusive de pessoas idosas. Tá? Qual é o correto? É você seguir a estratégia de segurança do edifício. Todo edifício, e nós estamos falando mais ou menos do final da década de 80 para cá, quando se estabeleceu o sistema as diretrizes de segurança contra incêndio no estado de Santa Catarina, as normas de segurança contra incêndio e pânico. Essas normas de segurança elas são construídas a muitas mãos,
Quando você tem essas normas sendo modificadas em Santa Catarina, você tem a presença de bombeiros, a presença de engenheiros, representantes de quem trabalha na área comercial, tanto de venda como de locação de imóveis, construída a muitas mãos, com muitas percepções. Então, da final da década de 80 para cá, todos eles obrigatoriamente desenham uma rota de fuga no seu prédio. E essa rota de fuga sempre é direcionando as pessoas para o piso mais baixo, para o piso térreo, para o piso da cota da rua. Tanto é que quem mora em edifícios que tem garagem subterrânea, você vai ver que ele direciona a rota de fuga da garagem para cima. E quem está acima da cota da rua, a rota de fuga vai direcionar de cima para baixo. Sempre é a cota zero, sempre é a cota da rua. Então, o correto é, numa situação de emergência, você fecha a sua casa, fecha portas e janelas, porque a compartimentação, a diminuição da oferta de oxigênio diminui a capacidade de propagação do fogo. Você reúne a sua família, vai até a escada de emergência, usa da escada e vai seguindo os indicadores dela. A escada de emergência, uma escada enclausurada, ela sempre leva para o piso de fuga, para o último piso. Ou ela vai ter questões estruturais que vão fazer isso, você só tem uma porta, ou você tem muito indicativos luminosos e de seta que vai direcionar para esse que a gente chama do piso de descarga, para o piso final de evacuação. Então, não existe hoje a recomendação e nenhum desenho estrutural de segurança que levem as pessoas para os andares mais altos. Por que isso? Porque o fogo sobe, porque a fumaça sobe e o resgate é mais complexo. Então, rota de fuga sempre é a parte da frente do edifício. E houve um desafio nesse incêndio agora do Garcia, na sexta-feira, porque foi exatamente incêndio no primeiro andar de apartamentos. Então, você tem os corredores invadidos por fumaça a partir do primeiro andar. Isso torna exatamente desafiador, porque a tendência é tomar, a partir do primeiro andar, tomar todo o prédio. Isso, o fogo sobe, né? Isso, a fumaça, ela vem extremamente carbonada, vem com muitos resíduos dentro da fumaça, é extremamente tóxica. A fumaça tem dentro da sua composição, ela tem um monóxido de carbono, que é extremamente tóxico, e ele que é o grande culpado, a gente diz, pelas mortes silenciosas durante incêndios. Tá? Você tem um calor. O calor nos primeiros metros de fumaça, Jorge, dentro da fumaça, sem a presença de chama, pode alcançar 700 graus de temperatura. Só. A fumaça. Se você observar a fachada desse edifício que queimou no Garcia, o incêndio ficou restrito ao primeiro andar, ao apartamento do primeiro andar, iniciando no quarto, no ar-condicionado. Mas você tem a fachada comprometida com sinais de que as caixas de ar-condicionado foram danificadas até mais ou menos o quinto andar. Aquilo tudo é calor de dentro da fumaça. Então, a fumaça entra em alguns ambientes extremamente aquecidos e ela começa a derreter luminárias, começa a derreter cortinas. A própria fumaça propaga o incêndio. Então, por isso que quando você sai de casa, o ideal é você fechar todas as janelas para evitar exatamente a entrada da fumaça a partir da fachada de onde o fogo está eclodindo. Tá? Então, assim, qual é a dica? Siga a rota de segurança, da rota de fuga que o prédio indica. Se não tiver isso muito bem definido, você sempre vai para o andar de baixo, sempre vai para o térreo e evacua a partir do térreo. Essa é a estratégia. Que cuidados devemos ter para evitar, né, um foco de incêndio na nossa residência, no nosso apartamento, no ambiente que a gente mora? Estatisticamente, eu vou te dizer assim, quais são, quando a gente termina a estatística, eu soube semana passada, conversando com um perito de incêndio do Corpo de Bombeiros, ele me relatava que hoje o Corpo de Bombeiros, pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, nós temos feito 90% de perícia dos incêndios que ocorrem em edificações em Santa Catarina, 90% são periciados. Isso é importante, que traz aí um número de pesquisa que te dá um referencial importante do que acontece. E ainda destaca, Jorge, felizmente ou infelizmente, porque daí não tem prevenção, ação humana direta, intencional, como sendo os principais causadores de incêndio. Então, as pessoas ateiam fogo, infelizmente, em estruturas, em edificações, por vários motivos. Então, ainda é ação humana, tanto intencional como acidental. E daí nós temos as velas acesas, tá? Aí nós temos o uso de você queimar algum tipo de produto em área não preparada para isso, tá? São os principais causadores. Depois você entra com o curto-circuito, depois você entra principalmente, né, a fuga do gás, o vazamento de gás, aí com centelhamento, provocando o início
do incêndio, e o gás é perigoso porque o gás causa explosão. Como a gente já teve, né? Infelizmente com a morte de uma mulher. Exatamente. Tá? Então essas questões todas são as intencionais, as envolvendo curto-circuito, envolvendo gás de cozinha, envolvendo ainda velas acesas ou equipamentos que geram calor. Tá? E os equipamentos que geram calor, nós estamos falando principalmente das que têm motor, eixo e mancal funcionando, que gera ponto de atrito, má lubrificação e geração de calor. Tá? Então esses são os principais pontos que ideal que a gente previna, tá? Para evitar esse tipo de situação. E dentro do campo da prevenção tem uma coisa interessante, olha. Você sabia que o ideal, e para quem nos ouve, para quem nos ouve é uma dica interessante, que o ideal é a cada 5 anos você faça uma revisão das instalações elétricas da sua residência, que cheque chaves do tipo de disjuntores, qualidade de fiação, dimensionamento, né? Nós temos hoje as casas, vamos dizer assim, as casas construídas na década de 60, 70, não tinham a potência de chuveiros que tem hoje, não tinham a quantidade de ar-condicionados. Quantos lugares aqui em Blumenau você ainda vai alocar em que você tem espaço para ar-condicionado num cômodo da casa? E depois você quer colocar mais 2, 3 ar-condicionados, um por quarto, mais sala, mas e o sistema elétrico está dimensionado para isso? Então, a cada 5 anos, inclusive, a ideia é que você contrate uma pessoa para abrir uma caixa de disjuntores, dar uma olhada na qualidade desses equipamentos que lá estão. Olha, falando nessa condição de sistema, a gente está com um calor imenso, fora de série. Ontem, a escola Celso Ramos, ali do Garcia, suspendeu as aulas à tarde, porque não há condição de ligar os ar-condicionados, o sistema elétrico não suporta. Há um problema com a energia elétrica lá, um problema nos disjuntores, eles desabam quando os ar-condicionados dentro das salas são ligados. Então a direção da escola suspendeu a aula da tarde, a gerência de educação encaminhou uma equipe lá, não sei se o problema já foi resolvido ou não, mas encaminhou uma equipe para tentar resolver esse problema. Olha só, uma escola grande como é o Celso Ramos ali no Garcia, ficar sem aula porque o sistema elétrico não suporta, né, os ar-condicionados ligados, que também ninguém suporta ficar numa sala de aula numa tarde com esse calorão que tem hoje em dia. Né? Ô Jorge, isso é mais comum do que se imagina. E nós estamos falando em escolas, nós estamos falando em unidades de saúde, estamos falando em hospitais. Se vocês pegar um desenho, fazer um recorte sobre as edificações construídas da década de 80 para trás, está tudo subdimensionado, Jorge. E daí nós estamos falando assim, não é? Eu fico imaginando, né? Eu coloco em plena aula, mando uma equipe, uma escola para ver se pode fazer algo. O que fazer algo eles vão tentar fazer? Mudar a potência do disjuntor para o disjuntor não desarmar. E você vai indo com esse problema, você vai fazendo somatório de todas as salas, de todos os ambientes, e tu chegas aonde? No calibre da fiação de entrada da energia, do poste para a escola. Então é muito complexo você tentar resolver pontualmente esse tipo de questão. Eu lembro que uma vez nós fomos chamados num edifício aqui em Blumenau, exatamente no verão, as pessoas ligavam ar-condicionados e mais os chuveiros, então sempre acontecia do final da tarde em direção à noite, e desarmava o disjuntor geral do edifício. Ou seja, todo o sistema numa sobrecarga tamanha que aquecia a chave de entrada principal e desarmava do prédio inteiro. Tá? Então, assim, são situações que preventivamente precisam ser tratadas e não são fáceis, por conseguinte também não serão baratas, porque hoje você mexer nessa parte elétrica é uma coisa extremamente dispendiosa. Tá? Então, assim, ou a gente trabalha na prevenção, ou acontece, né, situações como nós tivemos, essas duas encostadinhas aí de datas, né, na Rua 15 e no bairro Garcia. E o calorão também traz outros problemas, né? Eu acompanho sempre os chamados do Corpo de Bombeiro, o que tem de chamado sobre cobra em residência, ao entorno da residência. Foi flagrada uma cobra atravessando a faixa de segurança na frente de uma escola aqui no centro da cidade, uma das mais venenosas encontradas por aqui. Então isso sempre chama atenção, né? E o que eu faço quando eu vejo um animal desse? Ligo para o bombeiro, tento afugentá-lo,
Qual é a orientação e por que acontece com tanta frequência? Olha, a gente fala de cobra, né? Mas insetos também, o que tem de barato invadindo casa aí está uma grandiosidade. Sim. Ô Jorge, deixa eu resgatar essa questão da serpente, porque isso é muito importante e uma realidade da nossa região, né? O principal ponto, né, que a gente levanta é o seguinte, lembrando que fomos nós que adentramos ao ambiente da serpente, né? E não a serpente que agora está entrando dentro das nossas casas. Esse é um ponto importante. Nós moramos cercados de região, de mata, e muito comum aqui na nossa região é a jararaca, de todas as suas famílias, né? Nós estamos falando da jararaca comum, da jararaca sul e tudo mais. Eu conversava inclusive com um colega meu essa semana, que ele falou que ele estava muito preocupado, que ele tinha rato em casa. E como ele mora numa área verde, eu complementei para ele, minha preocupação com a tua situação não é o rato, a preocupação é a serpente. Porque só para quem nos acompanha nesse momento ter ideia, se uma serpente do tipo jararaca, se ela tiver proteção, água e alimento à disposição, ela passa a vida inteira em 5 metros quadrados. Então, se a pessoa tem aquele ranchinho lá no fundo de casa, onde ele guarda a ração da criação, que ele guarda o saco de ração dos cães, e de uma vez ou outra ele vê um ratinho, e esse rancho no fundo de casa dá para uma área verde, ele pode ter jararaca dentro daquele rancho e vai passar a vida inteira, vai procriar e tudo mais, sem ir embora porque ela tem proteção, água e alimentos, que seriam os roedores. Então essa é uma realidade nossa. Tá? Segundo ponto, em época muito quente, como nós estamos enfrentando agora, a serpente, todas elas têm uma característica que nós chamamos de psilodérmicas. Significa que ela regula a temperatura do corpo dela pela temperatura ambiente. Tá? Então, quanto mais frio está, mais fria, mais letárgica está a serpente. Quanto mais quente está, mais agitada a serpente está. E, por conseguinte, ela procura um ambiente mais fresco, tá? para poder ter qualidade de saúde, digamos assim. Então, aquela historinha que a gente ouve, né, de calor, a cobra está na picada, é verdade, porque ela está em ambiente mais aberto, sai daquele ambiente mais abafado do fundo da floresta, da vegetação mais densa. Então, a tendência em período mais quente, nós encontrarmos as serpentes mais expostas, é uma realidade. Aqui no centro da cidade foi uma coral, né, que foi encontrada, olha só, atravessando, né? Ela devia estar atravessando na escola. Ela, ainda bem que pelo perigo, menos né? usou a faixa de pedestre, né, fazendo uma pequena graça aqui com a história. Ela devia estar transitando, Jorge, de um lugar assim, ó, mais abafado, mais quente, procurando algum lugar de temperatura mais amena. Esse deveria ser o trajeto que ela estava fazendo. Era uma cobra coral, lembrando que realmente a peçonha dela é uma das peçonhas de maior toxicidade que a gente tem, atinge o sistema nervoso central, mata a sua presa por parada respiratória, tá? Mas ela é a mais rara de acontecer acidentes, por causa da característica da picada dela, de articulação de mandíbula, do tipo de dentição que ela tem, então é mais difícil. É mais difícil, mas é grave o acidente. Então, qual é a recomendação? E aqui fica até uma curiosidade para quem não conhece. O Código do Corpo de Bombeiros é animal silvestre em perigo, quando a gente sai para resgatar uma serpente. É o animal que está em perigo. Não nós, né? Que podemos ser atacados. Não o ser humano, porque com certeza ela vai ser morta se ela não for resgatada. Então, liga para o telefone 93, envolvendo serpente, e diz qual é a situação. Mantém-se as pessoas afastadas da serpente, ela só vai tomar uma atitude de tentativa de picar, de dar o bote, se ela se sentir ameaçada. Então, se as pessoas mantiverem distância dela, evitar jogar material em cima, jogar um papelão, quer jogar uma lona, uma toalha, evita esse tipo de ação. Tá? Mantém sob vigilância, aciona o 93 e a gente vai e faz a retirada desse animal. Tá? Que é muito importante, né? Nesse calorão, né, que atenção temos que ter com a saúde, né, principalmente para as pessoas que têm mais fragilidade, né, porque é um clima muito abafado, né, e nem sempre, dependendo do local que você está, você consegue refrescar o ambiente na temperatura ideal, né, então isso acaba acarretando um mal-estar em muitas pessoas. Não só isso, né, às vezes até caminhando na rua ou coisa parecida. Jorge, a recomendação e o alerta fica exatamente para os dois opostos das idades do ser humano. Então, esses momentos de calor intenso, quem são as principais vítimas? São as crianças e os idosos.
Tanto é que se você passar a acompanhar as ocorrências de bombeiro, tu vai ver quantos chamados tem para pessoa idosa. Ou mal súbito, ou até mesmo quedas, porque a queda pode ser oriunda de um mal súbito. Exato. Então, por que são essas duas pontas de idades? Por causa das questões metabólicas. Tá? Então, a capacidade, assim, nós somos tensionados, o organismo está trabalhando de forma anormal por causa da exposição ao calor intenso, ele vai consumir maior quantidade de água, ele vai consumir maior quantidade de glicose. Tá? Então, com isso, a gente sempre recomenda hidratação plena, a gente sempre ouve, né, os médicos falando muito nisso, né? Recomenda hidratação plena, alimentação mais leve, para evitar sobrecarga do sistema digestório, não exposição ao período mais quente do dia, evitar ir fazer compras, atividades esportivas. Nós temos muitas aqui em Blumenau, muitas escolinhas de futebol para crianças, e os horários preferidos ali das 14 às 16, cara, até mudança desses horários é importante para evitar a exposição das crianças, que como o corpo é menor, as reservas são menores, o metabolismo mais acelerado, a tendência de passar mal é de forma mais rápida. Tá? E daí você sempre vai ter um comprometimento do sistema circulatório, ou seja, batimento cardíaco e ventilatório, questões respiratórias, questão do açúcar, baixo açúcar, então isso tudo leva a pessoa passar mal. Lembrando que o nosso sistema de regulação da temperatura é exatamente na questão de axilas, que funcionariam como o sistema de refrigeração do nosso corpo. Então, evitar roupas muito densas nesse período, hidratação e ao mínimo possível de exposição ao sol. Quem tem criança e quem tem idoso morando em casa tem que ter um alerta, né, acompanhando essas pessoas, porque a tendência desses períodos quentes é exatamente afetar esse grupo etário. E é interessante, Jorge, lendo e acompanhando as várias publicações internacionais sobre riscos de desastres, tá? Então, durante muitos anos se falou em enxurradas, em escorregamento de encostas, fora do Brasil, aí muito furacão, o terremoto, o vulcão, e hoje as ondas de calor ou ilhas de calor, né, que tem uma outra pequena característica, estão despontando internacionalmente como sendo os eventos naturais que mais ameaçam a vida das pessoas. Para a gente ficar muito atento acima de tudo, né? E alerta sempre, né? A Defesa Civil hoje faz um belo trabalho de alerta sobre temporais, sobre altas temperaturas. Então sempre ficar atento aí para saber como agir durante aquele dia, né? Infelizmente vai ser a tendência, né, que isso vai ser cada vez mais presente na nossa história. O período mais quente do ano será cada vez mais quente. Então, cada vez mais a Defesa Civil, né, hoje é extremamente comum a gente receber um alerta sobre onda de calor. Isso há 4 anos atrás a gente não via, 5 anos atrás não via esse movimento. E hoje ele é uma realidade. Li até um artigo essa semana que alertava, né, que o Ártico pode desaparecer até 2100. Lembrando, né, isso é uma coisa que muito... Quem trabalha com isso, Jorge, acaba tendo um temor um pouquinho maior com relação a isso. A regulação da temperatura no planeta ele está diretamente envolvido com os nossos polos gelados, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte. Eles regulam ventos de altitude, que regulam fluxos de marés, exatamente a troca do frio e do calor provocam os ventos, as correntes marítimas e regulam a temperatura na Terra. Quanto mais os polos aquecerem, menos período frio nós teremos, menos ventos gelados e menos correntes frias transitando pelos oceanos. Se isso começa a diminuir, já começou a diminuir, o cinturão da linha do Equador tende a se expandir cada vez mais. Ou seja, a partir do centro da Terra, do eixo central da Terra, cada vez mais a Terra vai se aquecendo. E daí você vai ter uma alteração severa na condição climática e a possibilidade de você ter os períodos quentes cada vez maiores e com temperaturas mais elevadas, desaparecendo o frio, ou os períodos frios sendo cada vez menores. Tu imagina o quanto isso vai desregular a vida no planeta, e não é uma coisa futura, é uma coisa presente. A nossa geração, a geração X, vai vivenciar uma mudança de clima da Terra bem importante, que dirá aos nossos filhos e os nossos netos. Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Blumenau, conversando com a gente. Muito obrigado pela tua participação, Neto.
Jorge, muito obrigado por essa oportunidade. Espero que o que nós conversamos nessa manhã de hoje tenha trazido bastante informação e novidade para quem nos acompanha. Lembrando sempre que estamos expostos a eventos naturais importantes que nos levam a desastre. De desastre estamos falando em perdas e por isso, principalmente quem mora em condomínios, quem tem os seus negócios aqui na região de Blumenau, região do Vale, você tem hoje como conversar tecnicamente a respeito disso e criar planos preventivos. A Actio, Gestão de Riscos e Desastres, é uma empresa que hoje está à disposição do cidadão, à disposição do empresário, para que possamos conversar preventivamente, elaborar planos e diminuirmos cada vez mais os impactos econômicos devido aos desastres na nossa região. Convido a todos para visitarem a www.actiogrd.com.br. Jorge, obrigado, uma excelente semana para todos. Boa semana para nós, hein?